Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Joga Simples. Jornada número 3 finalizou ontem à noite com a vitória do Sporting em Portimão frente à equipa de Paulo Sérgio por 2-0. Vou aproveitar este espaço para falar mais sobre o Porto, sobre o Benfica e sobre o Sporting. Não se esqueçam que as minhas análises aos jogos da Liga NOS e também campeonatos europeus como o campeonato espanhol, italiano e inglês, eu vou fazer na minha plataforma de streaming, que é na Twitch. Vocês já sabem, aproveito aqui o YouTube para chegar a outro tipo de público e com vídeos muito mais curtos, mas pegando bem no assunto daquilo que eu quero falar. Porto! E começamos com a equipa de Sérgio Conceição. É um Porto em debandada, um Porto que viu sair Danilo, Alex Telles, Zé Luís, oficializou a compra de Tony Martínez, o ponta de lança do Famalicão, e parece Nanu, jogador do Marítimo. Nanu esse que marcou o golo do Marítimo, em que o Porto perde no Estádio do Dragão por 3-2 com o Marítimo. Um Porto que esteve mal na partida. Na minha opinião, Sérgio Conceição errou também, e eu costumo dizer que é dos melhores treinadores que nós temos em termos de estratégia da nossa Liga NOS, um treinador que consegue avaliar o adversário e colocar uma boa estratégia perante o jogo, e acho que Sérgio errou no último jogo em casa no Dragão frente ao Marítimo, e errou principalmente na estratégia. Ele deixa o Uribe de fora, coloca Otávio no corredor central para fazer a procura daquele jogo entre linhas, sabendo que a equipa de Lito Vidigal jogou com uma linha de 5 à frente, uma linha de 4, e Rodrigo Pinho era o homem mais avançado. Claro que o Marítimo, com as linhas todas recuadas, era extremamente difícil colocar Otávio a jogar nesse jogo entre linhas. Depois Luís Dias também teve um jogo mau, ou seja, o jogador não teve a capacidade de 1 para 1 criar o desequilíbrio no lado esquerdo e fazer aquelas diagonais de fora para dentro à procura da finalização. E claro que o Marítimo, a descer as linhas, nunca iria dar a profundidade para Marega, que jogou na frente sozinho num 4-3-3 de Sérgio Conceição. Ao longo da partida, Sérgio fez aquela substituição na segunda parte num 4-4-2 com Taremi mais na frente, que também não resultou, mas acho que era a partir desse momento em que o Porto poderia ferir a equipa do Marítimo, porque o Marítimo, a defender em toda a largura com uma linha de 5, estava a ser muito difícil a penetração ofensiva pelo corredor central, e então era abusar dos corredores laterais à procura do cruzamento. Ano passado o Porto ganhou muitos jogos a partir desses comportamentos de jogo, a partir dos cruzamentos para a finalização de dois avançados, e acho que nesse campo o Porto esteve mal. Outra situação, o Porto, quando está dentro do meio campo do adversário, apenas deixa os dois centrais e Danilo, o único médio defensivo, para fazer as coberturas nos corredores. Os adversários já conhecem a forma de jogar do Futebol do Porto, e então claramente aproveitou a subida ao mesmo tempo de Manafá e Alex Telles, e aproveitou nas transições ofensivas com uma velocidade rápida à procura sempre do contra-ataque. O Marítimo foi sempre explorando os corredores do Futebol do Porto, corredores laterais, quando o Sérgio pedia para Alex Telles e Manafá os dois subirem proporcionalmente e automaticamente no setor mais ofensivo, e o Marítimo aproveitou esse deslize e não correção dos laterais por parte de Sérgio Conceição. O Marítimo acaba por fazer 3 golos no Estádio do Dragão, uma derrota que custa ao Futebol do Porto, uma derrota que custa aos adeptos, mas é uma derrota por culpa própria. Sérgio Conceição depois, no final do jogo, falou para o balneário. Foi um discurso interno à procura de perceber quem é que quer estar no Futebol do Porto ou não, até porque o mercado fecha dia 6, portanto fecha amanhã, e muitos jogadores não estavam com a cabeça no Futebol do Porto, e até à data 3 já saíram. Danilo, Paris Saint-Germain, Alex Telles, Manchester United, e Zé Luís para o Lokomotiv, se não estou em erro. Espera-se mais contratações por parte do Futebol do Porto. Tomás Esteves é emprestado ao Reading
e vamos ver até fecho de mercado como é que o Porto se vai apresentar na próxima jornada, que agora vamos ter uma paragem de 2 semanas com outros compromissos e o campeonato volta dia 18 de outubro. O Benfica assustou, ou seja, o adepto benfiquista ficou assustado. O Benfica esteve muito mal no jogo em casa frente à equipa do Farense, um Benfica desequilibrado, um Benfica sem intensidade, um Benfica indisciplinado e o Benfica que nunca se encontrou no jogo do Farense. JJ diz que o meio-campo esteve mal na disciplina tática e no posicionamento. Eu vou mais longe, eu dou a minha opinião. O Benfica precisa urgentemente, e parece que não está aos olhos de Jorge Jesus, o Benfica precisa urgentemente de um número 8, apesar que JJ falou na necessidade de um defesa central, à qual eu compreendo, mas eu acho que o número 8, a forma de como o Benfica faz o timing da pressão alta e o comportamento em V, que eu já expliquei esta situação na Twitch, o número 8 do Benfica, quando sai no 6 da equipa adversária na primeira fase de construção e depois tem que recuar e fechar a zona central num dos médios da equipa do adversário quando a bola chega a um corredor, porque o extremo do Benfica sai na pressão do lateral e esse 8 tem que recuar e fechar a zona do número 8 ou dos 8 das equipas do adversário. Pizzi não está a dar aquilo que o Benfica precisa no jogo sem bola. JJ frisou que foi mesmo no jogo sem bola que o Benfica teve muito indisciplinado. Isto é como um baralho, cai uma carta, vão cair todas as cartas. Se no processo ofensivo a forma de defender não está coesa e não está disciplinada, e se depois passa para a zona intermédia, vai acabar na zona defensiva. Nicolás Otamendi teve uma estreia mediana, não quero chamar medíocre nem boa, mas Otamendi não esteve bem, fisicamente parece que não está a 100%, era uma necessidade depois da lesão de Vertonghen. Acho que Otamendi não teve a melhor estreia possível, fez penalti, ofereceu um golo à equipa do Farense e o Benfica teve uma imagem péssima daquilo que tinha feito nas jornadas anteriores. Salva-se Seferovic, jogador muito criticado também com a saída de Vinícius por empréstimo ao Tottenham. Portanto, Vinícius, como toda a gente o via como um grande jogador, o melhor ponta de lança da equipa do Benfica, mas as pessoas não fazem a comparação em relação ao contexto. Ou seja, reparem na forma do Benfica jogar atualmente, que é ataque rápido e em algumas situações contra-ataque. Vinícius é um jogador que não dá ao JJ, ao Benfica, esse tipo de jogo. Vinícius é um ponta de lança, um avançado que gosta de jogar de costas para a baliza, jogar no apoio, e JJ quer aceleração, rapidez e velocidade no último terço, e Vinícius não dava esse tipo de jogo a JJ, e tem mercado, e Vinícius tem muito mais mercado que Seferovic, e por isso se concretizar a tal venda de mais de 40 milhões é um excelente negócio para o Benfica, e as pessoas têm que perceber o contexto daquilo que o jogador pode dar ao clube com este treinador, JJ, e também procurar o melhor negócio para o Benfica, que eu sempre disse no meu canal que o Benfica precisa sempre de vender e continua a ser um clube de exportação e não de importação. Já o Sporting foi ao Algarve jogar frente ao Portimonense e venceu por 2-0. Curioso foi ver Pedro Gonçalves no corredor central ao lado de Mateus. Eu gostei muito do Pedro, o mais conhecido como Pote, da intensidade, da agressividade ao meio campo de Sporting, ao corredor central, mas foi o início logo do jogo que o Leão mostrou as suas garras, e o Sporting entrou com muita intensidade, muita agressividade e consegue chegar aos 2-0 com alguma facilidade, principalmente o segundo golo, que foi marcado por Nuno Santos, uma jogada muito boa de envolvimento da equipa do Sporting, e Ruben Amorim mostrou-se satisfeito depois deste triunfo num estádio complicado, que é o estádio do Portimonense. A equipa de Paulo Sérgio tem bons jogadores individuais,
precisa de formar um coletivo mais forte. Um Sporting igual a si próprio, mas com alguma ascensão em termos de qualidade. Gostei muito da forma de Vieto jogar também um pouco vagabundo na parte mais central do ataque do Sporting, que é um jogador que sai da marcação e cria um envolvimento no meio campo do Sporting que depois dá grande liberdade aos seus extremos, tanto o TT, o Tiago Tomás, que é um jogador que está a ser revelado e que eu não conhecia, com muita qualidade, esse miúdo, e depois do lado esquerdo também Nuno Santos a ter aquilo que o Sporting precisa, que é maturidade no último terço e a tomada de decisão. Outro destaque que eu gostava de falar da equipa do Sporting é o Nuno Mendes. O lateral esquerdo marcou um golaço frente à equipa do Portimonense numa jogada individual. É um lateral esquerdo a ter em conta, um dos melhores ativos, a meu ver, da equipa do Sporting no que diz respeito não só ao presente como também ao futuro. Sporting igual a si próprio no que diz respeito à estrutura 3-4-3, com grande envolvimento de Nuno Mendes no corredor do lado esquerdo e Porro do corredor do lado direito. Jogador interessante, este Porro tem alguns altos e baixos em termos de qualidade, intensidade durante as partidas, mas gosto muito da saída de 3, laterais bem projetados, meio campo a 2 e Vieto a sair muito bem da zona. E depois a única situação que eu vejo um pouco mais no sentido negativo por parte do Sporting é quando o Sporting é um jogo sem bola, e o Sporting sem bola defende quase em estrutura inicial, apenas desce os laterais formando uma linha de 5, 2 e 3 na frente. A pressão do Sporting na frente pelos 3 sai muito da zona intermédia e os dois médios não acompanham, criando um fosso, e o Sporting dá sempre espaço entre linhas. Ou sobe a linha avançada, ficam os médios, e quando os médios sobem, os dois médios, a linha de 5 fica cá atrás. Há sempre jogo entre linhas na equipa do Sporting, algo que Ruben Amorim tem que corrigir. O mercado fecha amanhã, vamos ver como é que os clubes na Primeira Liga vão se comportar, principalmente o Porto, que está muito agitado neste final de mercado. Vamos ver se o Central chega para as mãos de JJ e talvez um 8. Ainda estou na esperança que o 8 do Benfica chegue à equipa de JJ, e o Sporting pode também limar algumas arestas no que diz respeito ao mercado. Foi aqui um balanço das 3 grandes equipas em Portugal. Gostava de saber a vossa opinião na caixa de comentários. O que é que se passa com o Porto? O que é que se passou com o Benfica em casa frente ao Farense? Se estão a gostar do Sporting nesta terceira jornada, vamos ter uma paragem de 2 semanas, e eu quero ver aí nos comentários a vossa opinião sobre esta jornada. Não se esqueçam, o vosso apoio é fundamental, é carregar no like para dar o engajamento ao vídeo, e não se esqueçam de me seguirem na minha rede social mais ativa, que é o Instagram, joga_simples. Sigam-me no Instagram, porque eu tenho lá sempre muitas novidades, não só sobre o YouTube, mas principalmente sobre a Twitch. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Joga Simples. Estamos ligados. Um abraço e até à próxima.